Então, gente, vamos aqui, como eu falei, né? Não é o evangelho hoje. Eu escolhi um texto, eu fiz aqui, montei mais ou menos, para que possamos ter o entendimento de como que funcionam as vibrações negativas, ok? As vibrações negativas e o espiritismo. Qual é a relação? As vibrações negativas estão diretamente ligadas ao espiritismo e também à lei da atração. Segundo essa lei, tudo o que nós emitimos para o universo e para as outras pessoas irá, em algum momento, voltar para nós. Quando nós entramos em uma onda de má vibração, pensamentos negativos e pessimismos, damos abertura energética para que espíritos obsessores atuem em nosso corpo espiritual. Eles aproveitam desse momento de fraqueza para sugar a nossa energia e nos afundar em pensamentos mórbidos. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 459, Allan Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos influem em nossos pensamentos e nossos atos? Vou repetir a pergunta. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Os espíritos responderam a Kardec: mais do que imaginais, pois com bastante frequência, se eles que vos dirigem. Vou repetir aqui a resposta dos espíritos. Mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Eu fiz uma sequência de perguntas aqui. Qual a influência dos espíritos em nossas vidas? Os bons espíritos nos incitam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. Outra pergunta. Quanto os espíritos nos influenciam? Na verdade, os espíritos exercem grande influência nos acontecimentos da vida. Essa influência pode ser oculta, sutil ou claramente percebida. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Não é nada miraculoso ou sobrenatural. Terceira pergunta. Como agem os espíritos obsessores? Quando o encarnado se rende ao pessimismo, à lamentação, ao ódio, ao medo, à inveja, ao egoísmo, ao orgulho, ele abre uma porta para que esses espíritos consigam exercer o seu poderio. A obsessão pode ocorrer das seguintes formas: de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Lembrando a todos vocês que encarnado é vivo, somos nós, encarnado. Desencarnado são aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Outra pergunta. Como saber se o espírito é do bem ou do mal? Os bons médiuns e espíritos são prudentes e só prescrevem o bem. Já os maus exageram, sopram a discórdia por meio de insinuações para excitar a desconfiança e a animosidade. Alguns são tomados por espíritos que falam palavras vulgares, além de cobrar por trabalhos materiais. Outra pergunta. O que atrai um encosto? Nossos pensamentos negativos e obsessivos, quando muito constante, se transformam em uma energia mais densa. Desse modo, essa energia pode ficar impregnada no ambiente ou no seu campo energético, agindo como um encosto.
E o encosto, né, quando a gente fala encosto, nada mais é do que um espírito sofredor. E aqui a última pergunta. Quais os 3 tipos de obsessão? Allan Kardec classificou a obsessão em 3 tipos básicos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Acrescentando aí o caso especial de determinado tipo de possessão, em que o organismo físico da presa fica temporariamente dominado pelo espírito agressor. Então agora vamos dar continuidade ao texto. Allan Kardec mencionou em um dos seus livros sobre a proximidade dos seres encarnados, nós, com o mundo espiritual. Ele diz que vivemos acotovelando os espíritos para mostrar o quanto eles são próximos de nós. Existem uma infinidade de espíritos que, mesmo depois da morte, continuam por aqui, vagando sem rumo. Muitos nem sabem que já desencarnaram. O problema é que muitos deles são espíritos sofredores, que não evoluíram o bastante ou que se compactuaram em fazer o mal, tornando-se ferozes assediadores. Quando esses espíritos percebem um encarnado com vibração baixa, negativas, aproveitam-se delas, estimulam ainda mais o negativismo para continuar a sugar a sua energia, como se fosse um vampiro, né? Como evitar isso? O Espiritismo explica que a nossa mente é como uma antena e ela atrai para nós o mesmo tipo de vibrações que emitimos. Quando nós fazemos o bem, temos pensamentos iluminados, desejamos o melhor ao próximo, atraímos os espíritos de luz. São espíritos que alcançaram um certo nível de evolução e que irão lhe acompanhar, te protegendo e atraindo energias positivas para você. Entretanto, se você se rende às más vibrações e prefere ficar pensando negativo, achando que tudo vai dar errado, fazendo o mal, enganando os outros, falando mal do próximo, ingerindo bebida alcoólica, consumindo cigarro ou drogas, sexo desregrado, isso tudo emite uma vibração baixa que atrai espíritos, vampiros, com energia igualmente ou pior negativa, num ciclo sem fim. O nosso conselho: orai e vigiai. É claro que todo mundo passa por momentos difíceis de vez em quando. É algo natural do ser humano, mas o cuidado necessário é para não se render a ele e deixar-se afundar nesse mar de sentimentos negativos. Por isso, o conselho é: orai e vigiai. Isso não tem a ver necessariamente com religiosidade. É uma atitude que todos nós, independente de ter ou não uma religião, devemos ter. Orar é uma conversa sincera com o seu Deus ou entidade divina que você acredita. Basta falar com o ser superior que nos governa e ele irá nos ouvir. Desde que esse seu Deus seja amor, ele irá ouvi-lo de coração aberto e atrair para você o que você emana para o universo. E por que a oração ajuda? A oração nos faz perceber que não estamos sós. Temos alguém ali, todo-poderoso, que zela por nós e que está atento a tudo que fazemos, que nos deu o livre-arbítrio para que nós façamos nossas próprias escolhas e soframos as consequências delas. Assim, ficamos mais atentos aos nossos pensamentos, ações e intenções. E assim, quando entramos num momento de vibrações negativas, saibamos como sair dele. Veja algumas dicas. Aí aqui são 7 dicas que eu vou ler agora, mas existem outras, tá bom? 7 dicas para sair da vibração negativa. Como tudo que é energético, quando estamos numa vibração baixa, precisamos mudar o foco para canais mais positivos. Não é uma tarefa fácil, afinal, estamos imersos em negatividade e os espíritos obsessores favorecem esses pensamentos abaixos,
mas é preciso se desvencilhar. Primeiro, ouvir músicas que te animem. Existem músicas, algumas músicas, que trazem alegria imediata aos nossos corações e mudam o nosso humor para melhor. Tenha sempre à mão as músicas que te colocam para cima. 2. Estar em contato com a natureza. A natureza é rica em energia positiva, por isso, vá para um local verde, tire os sapatos, coloque os pés no chão e descarregue toda a negatividade com a ajuda da Mãe Terra. 3. Leia livros e textos que tragam bem-estar. O conhecimento liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 4. Meditar é preciso. Já ouviu falar que a cabeça vazia é a oficina do diabo? Saiba que a cabeça supersaturada é igualmente prejudicial. Tire uns minutos por dia para acalmar sua mente e seus sentimentos. 5. Converse com amigos. Você tem um amigo que é um bom ouvinte e que tem sempre uma palavra certa no momento certo? Vá encontrar com ele ou pelo menos faça uma ligação. Vai te fazer bem. 6. Faça banhos de ervas. A energia das plantas ajuda a melhorar a nossa vibração. 7. Tenha fé. No que quer que for, acredite. A vida é muito mais do que o que vivemos aqui na Terra. E ter fé nos ajuda em todos os momentos da vida. Em casos mais graves, existem casos em que apenas banhos, orações, músicas ou meditações não são suficientes para descarregar toda a energia negativa presente no corpo espiritual da pessoa. Para melhorar a vibração, é preciso procurar ajuda. Existem equipes que atuam em centros espíritas e de Umbanda que fazem sessões de cura e desobsessão. Entretanto, só ir a essas sessões de espiritismo e não mudar o seu pensamento não adianta nada. É preciso alterar a forma de pensar e agir, para manter sempre que possível uma vibração alta e estável, que não nos deixe novamente vulnerável a ondas de vibrações negativas e espíritos obsessores. E assim chegamos ao fim desse texto que eu preparei. Podemos até fazer um rápido bate-papo, né, com relação a isso, um ponto de reflexão. Só um momentinho. Só não balança que está balançando a câmera aqui. Não. Então, como eu estava falando com você, a parte, né, da vibração, né, da vibração negativa, ela quando nós estamos receptíveis, né, a parte dessa vibração negativa, acaba que isso nos atinge de uma forma muito bruta. E se nós não nos policiarmos, nós abrimos essa porta, né? É o que eu sempre falo para as pessoas. Essa porta, ela é aberta pelo lado de dentro. Só quem tem a chave é você. Então, só você que vai abrir essa porta. Tanto para espíritos de luz, quanto também espíritos das trevas. Obsessores, espíritos que são chamados de encosto, né? Espíritos sofredores. Então, assim, são coisas que nós temos que ter, praticar esse policiamento. A gente precisa estar sempre vigiando e orando, porque as coisas, elas estão acontecendo de uma forma que ela está fora de controle, né? E nós temos aí essa semana que nos antecede, que é a do Carnaval, onde acontecem várias situações, né? A bebida, a prostituição, a droga, assassinatos, né? Então, assim, é muita coisa errada aonde o outro lado se alimenta, né? Eles querem isso, né? Eles querem, como fala, né, na própria Bíblia, o diabo veio para matar, para destruir e para humilhar as pessoas. E quando você está perceptível a isso, quando você está com a sua porta aberta para essa situação, para essa energia negativa, eles conseguem bagunçar com a sua vida. Então, por isso, né, que eu falei logo lá no início, que o grupo evangélico, né, eles fazem um retiro para sair dessa situação.
Eles procuram um refúgio para que eles possam continuar conectado com o Espírito Santo. Eu acho isso o máximo, né? Eu acho que todos aqueles que frequentam, né, uma casa espírita, que frequentam uma igreja católica, uma igreja evangélica, até mesmo uma casa de umbanda, deveria todo ano preparar um retiro para que pudesse tirar aqueles que querem. Ninguém é obrigado, né? Tem gente que frequenta a igreja católica, evangélica, umbanda, kardecismo, né, que frequenta a sua religião e gosta de beber, gosta de fumar, gosta de pular carnaval, né? Então, é o livre-arbítrio, né, que Deus está dando para cada um. Cada um sabe o que é certo e o que é errado. Só depois a conta vai chegar, né? É aquilo que é dito, né? O plantio, ele é facultativo, né? A colheita, ela é obrigatória. Então, como eu estava falando, eu acho muito interessante essa parte de pegar e sair para um retiro, né? Fazer esse retiro para sair dessa energia negativa, né? Continuar conectado com Deus. Então, quando aqui falou sobre, quando Kardec pergunta, né, aos espíritos, né, se os espíritos influenciam em nossas vidas, lá no Livro dos Espíritos, quem quiser vai lá e dá uma olhada, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta número 459, Kardec pergunta aos espíritos. É um livro de perguntas e respostas, onde Kardec pergunta e os espíritos respondem. E o Kardec perguntou: os espíritos influenciam em nossas vidas? Os espíritos poderiam muito bem responder que sim, sim, só isso. Mas não, eles responderam da seguinte forma: mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Pois, com bastante frequência, são eles que vos dirigem. Então, aqui nós temos duas respostas. Mais do que nós imaginamos e, por bastante frequência, eles que conduzem a nossa vida, a nossa caminhada. Eles que vão dando ali a situação para que você faça isso, você faça aquilo. São chamadas intuições. Não é só o espírito de luz que vai te intuir a fazer coisas boas. O espírito das trevas, ele vai te intuir a fazer coisas erradas. E você acaba que você cai e você vai fazendo. Entendeu? Então, assim, eles influenciam várias e várias vezes. Até por vez conduzem as nossas vidas. E aqui tem uma outra pergunta, né? Como agem os espíritos obsessores? Quando o encarnado se rende ao pessimismo, à lamentação, ao ódio, ao medo, à inveja, ao egoísmo, ao orgulho, ele abre uma porta para que esses espíritos consigam exercer o seu poderio de fogo. Então, essa porta, ela é aberta por dentro, você que tem a chave. Então, são vários tipos de ataque. De encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Então você vê que a situação, ela assim, por exemplo, se você vier a ter uma obsessão, né? Você está tendo uma obsessão, e aí de repente dá na sua cabeça de você querer acabar com tudo isso. Aí você vai lá, né? E acaba fazendo uma coisa errada aos olhos de Deus, que é tirar a sua própria vida. E aí você fala: agora eu estou livre. Aquele obsessor que estava de desencarnado para encarnado, que era você, quando você passa para desencarnado, a obsessão vai continuar. Não pense em você que você se livrou dele. Tem a obsessão do encarnado, você vivo, para um desencarnado, para um ente querido que antecipou a parte espiritual. Existe. Então são vários tipos de vibração, de energia que nós estamos carregando. Tá? E aqui também tem um outro também, o que atrai um encosto. Um encosto, gente, que a gente, né, deu esse linguajar, esse codinome, nada mais é do que espíritos sofredores. São aqueles irmãos que desencarnaram e eles não têm nenhum tipo de conhecimento. Eles não sabem que desencarnaram. Eles não aceitam a passagem. Então eles continuam pensando que está vivo, porque eles continuam. Eles vão olhar para o espírito dele e vai falar: eu estou vivo. Ele vai continuar ligado ao corpo.
Então ele vai sentir sede, vai sentir fome, se bebia, vai sentir vontade de beber, se fumava, vai sentir vontade de fumar, se usava droga, vai continuar sentindo vontade de usar droga. Mas Alex, como é que eles, sendo espírito, como é que eles vão conseguir utilizar tudo isso que eles acham que pode ainda, como a bebida, como o cigarro, o sexo, as drogas? Como é que eles vão fazer? Eles vão sentir fome? Como é que eles vão fazer, Alex? Simplesmente, eles vão virar esse encosto. Nada mais é que ele vai encostar em alguém que se utiliza disso, né? Quem se utiliza disso. Para quem, eu vou dar até uma dica aí, para quem ainda não assistiu, assista lá no YouTube, coloca lá no YouTube assim, ó, é uma pergunta, sozinho, assista esse vídeo. Assista com calma, tá? Aí você vai ver o que é um encosto. Você vai saber o que é um encosto. Para você que bebe, para você que fuma, para você que usa drogas, para você que tem um sexo desregrado. Então, são tipos de encosto, são nossos irmãos que fizeram a passagem, que não estão dentro do entendimento, que não tem nenhum tipo de entendimento, né, da parte espiritual, que estão fazendo a sua passagem, o corpo está sendo sepultado e eles acham que continuam vivos. Então, se quer beber, ele vai lá, encosta numa pessoa que bebe e vai ficar ali, só sugando a energia. Quando a pessoa bebe, que desce aquela bebida pela garganta, que a pessoa sente aquele, né? Ai, que gostoso. O espírito está sentindo a mesma coisa, porque ele fez uma ligação com você. Você virou um hospedeiro dele. Você é um hospedeiro. Ele vai sugar toda a sua energia, como se fosse um vampiro. O vampiro suga só o sangue, né? Ele não. Vai sugar a droga, vai sugar o cigarro, vai sugar o sexo. Tudo aquilo que está dando prazer para você vai encostar alguém, algum espírito, para poder aproveitar também, para poder, como se ele estivesse bebendo, como se ele estivesse fumando, como se ele estivesse praticando sexo. Tudo isso. Tudo isso. Então, nada mais é do que um encosto, é um espírito sofredor. Aí aqui está falando, o que atrai um encosto? Nossos pensamentos negativos e obsessivos, quando muito constantes, se transformam em uma energia mais densa. Desse modo, essa energia pode ficar impregnada no ambiente ou no seu campo energético, agindo como um encosto. Então, é a energia que você vai estar inalando com a bebida, com o cigarro, com as drogas, com o sexo, com qualquer coisa que aquele espírito ele faça uma ligação com você, que ele precisa daquilo, ele vai ficar ali, ó, sugando toda aquela energia, entendeu? Então, o encosto nada mais é do que um espírito sofredor que tem os seus vícios, que tinha os seus vícios, que acha que continua vivo e precisa matar todos aquela vontade do seu vício. Só que ele não tem mais como utilizar, ele não tem como ir numa favela para comprar numa boca de fumo, comprar a droga. Ele não tem como entrar num bar e pedir, me dá uma cerveja, me dá uma cachaça, né? Não tem mais como. Então o que ele vai fazer? Ele tem um entendimento disso. Então ele vai se juntar a um grupo, né? E vai procurar o seu hospedeiro e ali ele vai ficar sugando toda a energia desse hospedeiro. Então, como evitar isso, né? O Espiritismo explica que a nossa mente é como uma antena e ela atrai para nós o mesmo tipo de vibração que emitimos, né? Quando nós fazemos o bem, temos pensamentos iluminados. Desejamos o melhor ao próximo, atraímos espíritos de luz, ok? São espíritos que alcançaram um certo nível de evolução e que irão lhe acompanhar, te protegendo e atraindo energias positivas para você. Então, quando você começa a vibrar com essa sua antena, energia positiva, que você emana essa energia para a atmosfera, isso tudo volta para você, ok? E aí você consegue conduzir a sua caminhada, a sua vida da melhor maneira possível, porque você vai ter do seu lado espíritos de luz que vão estar te ajudando dentro do seu livre-arbítrio, desde que você permita isso, ok? Mas, entretanto, todavia, se você se rende às más vibrações e prefere ficar pensando negativo, achando que tudo vai dar errado, fazendo mal, enganando os outros, falando mal do próximo, ingerindo bebida alcoólica, consumindo cigarro ou drogas, o sexo desregrado, isso tudo emite uma vibração baixa, que atrai espíritos, vampiros, com energia igualmente ou pior negativa, num ciclo sem fim. Então, quando você entra nesse ciclo sem fim, isso vai ser constante, desde que você permita que isso continue.
Então aqui está falando vários tipos de situações, que achando que vai dar tudo errado, aquela pessoa negativa, né, que acha que vai dar tudo errado, fazendo mal, né, fazendo mal para as pessoas, não só para as pessoas, mas para animais de estimação, enganando os outros, né, você enganando os outros, falando mal do próximo, ingerindo bebida alcoólica, consumindo cigarro, consumindo drogas, sexo, isso tudo você está sendo um excelente hospedeiro, né? Vai vir uma quantidade de espíritos sofredores, de encosto, para poder sugar tudo isso. E o pior não é isso, eles ficam te alimentando, como disse lá, né? Os espíritos falou para Kardec, que eles conduzem a sua vida, eles vão ficar conduzindo a sua vida para que você fique nesse ciclo sem fim, que você fique girando nisso, que você não saia dessa energia, porque senão eles vão perder o maior bem precioso dele, que é você. Então você tem que se manter em fofoca, em pensamentos negativos, no álcool, no cigarro, nas drogas. Eles querem que você continue, porque isso para você e para eles é uma coisa excelente, entendeu? Então, o conselho é o quê? Orar e vigiar, né? É claro que todo mundo passa por momentos difíceis de vez em quando, é algo natural do ser humano, correto? Mas o cuidado necessário é para não se render a ele e deixar-se afundar nesse mar de sentimentos negativos. Então, é claro que a gente está sempre passando por dificuldades, né? Por exemplo, eu e a minha esposa, nós temos a dor do luto, né? Da entrega da nossa filha. A minha esposa sofre muito com isso, por quê? Porque os espíritos obsessores, né? Eles, quando querem baixar a vibração dela, o que eles fazem? Eles começam a jogar imagens da nossa filha, né? Imagens do hospital, o que o médico falou. Então isso vira um ciclo sem fim dentro dela, na cabeça dela, no coração dela. E aí o que faz? Ela baixa a vibração e eles conseguem se conectar. Então aí a gente tem que fazer todo um trabalho para que isso se afaste, né? Seja levado, seja trabalhado, né? De uma forma que ajude também esses obsessores também a não fazer mais isso, a não praticar mais essa maldade, porque é uma maldade muito grande. Uma mãe, né, que entregou uma filha, eu falo mais por ela, né, porque uma mãe, né, todas as mães, a dor da entrega de um filho, né, para uma mãe, só Jesus sabe a dor, né? Eu não tenho nem como medir isso, né? Então, assim, só Jesus mesmo. Então, é uma maldade muito grande que eles continuam fazendo. Mas nós não podemos retribuir da mesma forma, né? Foi o que Jesus falou, né? Dar a outra face. Então, quando eles fazem a maldade, a gente pratica a bondade com eles, né? Pratica o amor, o carinho, a gente pede o encaminhamento, pede o tratamento deles, na medida do possível eles aceitam, são tratados, são recuperados, na medida do possível. Em outras situações também eles não aceitam, né? Isso aí é o livre-arbítrio. Não quer, ok. Volta a fazer o que vocês estavam fazendo e a vida continua. Então, assim, quando você se permite a entrar nesse ciclo, quando você baixa a sua vibração, eles começam a trabalhar dessa forma, né? Baixando cada vez mais a sua vibração. Por quê? Porque a sua vibração está lá em cima deles, está lá embaixo. Eles querem que a sua vibração chegue até a vibração dele, porque eles não conseguem chegar até você. Agora você consegue chegar até eles. E quando você baixa a sua vibração, que você chega até ele, aí eles brincam com a sua vida, né? Eles brincam com a sua vida. Então, assim, ó, aí aqui está assim, ó, isso não tem a ver necessariamente com religiosidade. O vigiar e orar é para qualquer um, tá? É uma atitude que todos nós, independente de ter ou não uma religião, devemos ter. É a atitude de nos ligarmos a Deus, a Jesus, de vigiar, de orar, de manter a nossa energia, nossos pensamentos positivos. Até porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande ao negativismo, né? A gente é muito negativo. Então, aqui, dando continuidade, orar é uma conversa sincera com o seu Deus ou entidade divina que você acredita. Basta falar com o ser superior que nos governa e ele irá nos ouvir. Desde que esse seu Deus seja amor, tá? Ele irá ouvi-lo de coração aberto e atrair para você o que você emana para o universo. Então, sempre vale lembrar que o que você emana para o universo
Energia negativa, isso volta para você. Energia positiva, isso volta para você, tá? E por que a oração ajuda, né? A oração nos faz perceber que não estamos sós. Temos alguém ali, o Todo-Poderoso, nosso Deus, Jesus, nossa Mãe Santíssima, nossas entidades, nossos guias, né? O nosso mentor, o nosso anjo guardião, que zela por nós e que está atento a tudo que fazemos, que nos deu o livre-arbítrio para que nós façamos nossas próprias escolhas e soframos as consequências delas. Por isso que o livre-arbítrio ele é importante, porque Deus deu o livre-arbítrio para você. Quando você pratica algo de bom, você vai ter a sua retribuição, vai ter a volta, né? Plantou o bem, colheu o bem. Plantou o mal, colheu o mal. Então, é uma escolha de cada um. O plantio, ele é facultativo. Você planta se você quiser. Agora, a colheita, ela vai ser obrigatória. Assim, ficamos mais atentos aos nossos pensamentos, ações e intenções. E assim, quando entramos no momento de vibrações negativas, saibamos como sair dela. Então, por isso que é importante conhecimento. Nós precisamos ter o conhecimento. Para quando você começa a estudar, você começa a ler, você começa a ter o entendimento, você começa a buscar o alimento para o seu espírito, quando acontece algo de errado, quando você se sente meio assim diferente, você já sabe, consegue detectar uma energia positiva, uma energia negativa, então você consegue trabalhar com isso, né? Você não é pego de surpresa, ok? E para nós chegarmos ao nosso fim aqui, em casos mais graves, existem casos em que apenas banhos, orações, músicas ou meditações não são suficientes para descarregar toda a energia negativa presente no corpo espiritual da pessoa. Então, vale lembrar que é bom utilizar, é bom fazer essas dicas. Tem outras dicas, né? Mas quando isso não funciona, né? Para melhorar a vibração é preciso procurar ajuda, né? Ajuda. Existem equipes que atuam em casas espíritas, em centros de umbandas, né? Que fazem as sessões de cura, de desobsessão, o passe, o descarrego. Então, são várias situações, né? São várias situações. Então, quando você fizer tudo aquilo que está ao seu alcance, dentro do seu conhecimento, e você viu que não funcionou, tem que procurar. Se você está frequentando uma casa espírita, né, uma casa kardecista, uma casa de umbanda, de candomblé, uma igreja evangélica, uma igreja católica, procure o responsável. Leve ao conhecimento do responsável o seu problema. Peça ajuda. Não sinta vergonha, porque todos nós estamos à mercê disso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, assim, que vocês possam ter esse discernimento, esse entendimento de que nós estamos aqui para ajudar e para ser ajudado, ok? Entretanto, só ir a essas sessões de espiritismo e não mudar o seu pensamento não adianta nada. Vou repetir. Entretanto, só ir a essas sessões de espiritismo e não mudar o seu pensamento não adianta nada. É preciso alterar a forma de pensar e agir para manter sempre que possível, uma vibração alta e estável, que não nos deixe novamente vulnerável a ondas de vibrações negativas e espíritos obsessores. Então, quando você procura uma casa espírita, quando você procura ajuda, isso não é somente você buscar ajuda. Depois daquela ajuda, depois que você percebeu que realmente deu certo, você tem que mudar seus pensamentos, você tem que começar a mudar o seu modo de agir, de pensar, né? É igual assim, por exemplo, o responsável por uma casa espírita, ele vai e fala para você, olha só, você é um médium? Não bebe, porque isso vai te atrapalhar. Você é um médium de corporação? Não frequenta lugares, né, assim, sombrios, né? Não vai lá beber, não vai lá ficar com certo tipo de gente que a gente sabe que não vai dar certo, que está cheio de amiguinho, está carregado, né? Você que é médium, poxa, está chegando o carnaval, tenta ficar dentro da sua casa, né? Não é que esse médium, esse representante de uma casa espírita, representante de um centro de umbanda, o pastor, o padre, não é que ele queira dirigir a sua vida, ele só está
querendo abrir os seus olhos, porque ele sabe que quando você voltar, você vai voltar pedindo ajuda. Imagine se uma casa espírita, um centro espírita tem 100 trabalhadores. Os 100 trabalhadores bebem, vai pular carnaval, vai fazer tudo aquilo que tem que fazer. E quando voltar dessa festa, o que vai acontecer? Vai ter que tratar 100. Vai estar todo mundo carregado. Então a pessoa tem que ter discernimento, tem que ter o entendimento, tem que ter o comprometimento. O comprometimento. Olha, eu quero deixar bem claro, gente, eu não sou contra quem bebe, ou quem fuma, ou quem vai pular carnaval. Cada um faz da sua vida aquilo que acha que deva fazer. Eu já bebi, graças a meu bom Deus, a espiritualidade. Eu estou há 7 anos e 8 meses sem saber o que é bebida, e de um tempo para cá eu tomei raiva da bebida. Antes eu não tinha essa repúdia, né? essa coisa que hoje eu tenho raiva da bebida, né? Porque eu sei que ela está destruindo muita gente, mas eu não posso fazer nada, né? Eu não posso fazer nada. Então, assim, quero deixar bem claro para vocês: quer pular carnaval? Vai pular carnaval. Quer beber? Vai beber. Quer sair para lugares que não são lugares condizentes, né? Sabendo que você vai chegar, você vai voltar para sua casa, você vai carregar um monte de amiguinho, né? Que está necessitado, que são chamados os encostos, né? Que estão precisando, são espíritos sofredores e vão se agarrar em você como uma única tábua de salvação. E depois, o que vai acontecer? Vai pedir ajuda. Não que vai ser negado ajuda para você. Jamais será negado ajuda para você. Mas é um trabalho a menos, né? É um trabalho a menos. É diferente daquele que está dentro da sua casa. É diferente daquele que está se cuidando, né? Então, assim, eu, sinceramente, eu fico do lado de um representante que zela pelos trabalhadores. Eu fico do lado dessa forma. Não que, Alex, para você é fácil hoje, porque você não bebe mais e agora está falando para as pessoas não beberem. Não, eu não bebo mais, eu não quero mais isso para mim, isso me fez muito mal, não só para mim, mas para minha família. E hoje eu me encontro liberto, graças a Deus. Eu me arrependo amargamente de ter consumido essa bebida. Então, assim, hoje eu estou liberto. E eu queria que as pessoas que estivessem ao meu redor, que eu gosto, que eu tenho admiração, que também largassem isso também. Né? Porque é algo que destrói não só a sua vida particular, mas a sua caminhada espiritual. Se você veio, né, como um médio de incorporação, se você consome bebida alcoólica, isso vai atrapalhar a gente. Isso não é uma brincadeira, né? Isso não é uma brincadeira. Mas muitos estão achando que não, está tudo bem, está tudo sob controle, eu tenho controle sobre ela. Não, é ela que tem o controle sobre você. Foi como lá a pergunta de Kardec: os espíritos influenciam nas nossas vidas? E os espíritos responderam: mais do que vocês imaginam. E por vez, muitas das vezes, eles que conduzem as suas vidas. Então, que vocês possam ter um entendimento, não só da bebida, não só do cigarro, mas de todo o contexto. Todo o contexto.